Fala galera, mais um podcast aqui, podcast temporada de verão, JMcast, um podcast que traz empresários com resultados reais vividos na prática e hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar muito sobre administração. A administração parece algo meio lato sensu, ou seja, muito amplo, mas bem feita, com um ponto focal, sabendo as estratégias, as alavancas que você tem que mexer no seu negócio, você faz ela com exatidão, com sucesso. E nada melhor para chamar um especialista nisso. Um cara que está no Fire Club com a gente, é um amigo, é sócio de um outro membro do Fire Club também, vem potencializando cada vez mais na nossa comunidade, está dentro hoje do ecossistema da Concil Contabilidade e é um cara que fala sobre estar saudável no seu ambiente de trabalho, ou seja, trabalhar de forma saudável. Como que você traz essa parte saudável, administrar as pessoas, administrar os processos, saber o que fazer, o que não fazer? Eu trouxe ele hoje aqui e eu quero uma salva de palmas com energia para o Wellington Boldrini! Tô precisando da minha banda aqui, ó. Pô, aí boa, sim. Seria legal a banda, hein? Valeu. Seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Johnny. É uma imensa alegria, cara. Muita satisfação realmente estar aqui com você, tá? Estou aqui com meus sócios, amigos também, né? É isso aí. Realmente eu estou muito feliz. E uma oportunidade de transbordar. Exatamente. Transbordar conhecimentos, tá? Impactar pessoas, tá? Isso me alegra muito. E é muito legal porque a gente se junta ali em ambientes de crescimento como o Fire Club e a gente fica extraindo diamantes preciosos de cada lugar do país, né? Tem gente do Espírito Santo, tem gente de Minas Gerais, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Fortaleza, tem gente de Natal e traz para lugares inóspitos como esse aqui, ó. Essa represa maravilhosa aqui no interior de São Paulo e vocês vêm de longe para participar desse podcast e eu te agradeço demais para transbordar, como você falou, na vida de outras pessoas, até porque o sucesso que nós temos está relacionado diretamente ao impacto positivo na vida do próximo. Então, obrigado, irmão, por ter vindo. E começando assim, um conceito de administração e falando em saudável, empresa saudável, saudável é muito subjetivo, né? O que é saudável para um não é saudável para os outros. Perfeito. O que é saudável, o ambiente de trabalho saudável para você na sua empresa? Quais são as principais estratégias que você faz? Eu quero que você já comece esse podcast dando conteúdo e depois contando quem é você para a galera já ficar no começo. E aliás, ó, não esquece, dá essa força, dá essa moral de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, comenta, porque é importante que esse conteúdo se torne relevante, que o YouTube entregue para mais pessoas. Qual é, na sua concepção, uma empresa saudável? Quais são as estratégias? Johnny, até para responder essa pergunta, eu quero contextualizar um pouquinho em relação a entender que os empresários, as pessoas que trabalham nas empresas, os colaboradores, nós passamos boa parte da nossa vida dentro de uma empresa. Certo? Tá? Depois nós começamos a trabalhar no mínimo um terço do tempo nós passamos dentro do ambiente empresarial. Total. Tá? Então construir ambientes empresariais saudáveis é fundamental para que você possa, tá, ter estímulo, ter satisfação, querer estar ali. E o que um empresário, tá? Que uma empresa, na verdade, precisa? De pessoas engajadas, não é isso? Uhum. Então, para que você tenha pessoas engajadas, você construir ambientes que atraiam essas pessoas é fundamental. Pessoas são talentosas, para que vão te ajudar o empresário a levar essa empresa a um nível mais alto, a outro patamar. Bom, esse ambiente, quando eu falo em ambiente saudável, um ambiente que possa gerar o estímulo, tá, de conexão entre as pessoas que estão ali dentro, um ambiente de respeito, um ambiente que haja escuta, entendimento entre as partes. Então, se haja pessoas que desenvolvam a capacidade de liderança para poder ouvir, compreender as necessidades das pessoas que estão envolvidas em cumprir com a missão da empresa, para que elas estejam preparadas para isso. Estejam realmente estimuladas a entregar mais. Porque se você não cuida da sua equipe, tá? Se você não gera um ambiente saudável para a sua equipe e para você também que trabalha, como que você vai realmente entregar mais? Como que você vai fazer entrega de valores para o seu cliente? Então, criar esse ambiente que seja estimulante, tá? Esse ambiente saudável, é fundamental para isso, para que as pessoas se sintam bem e possam entregar mais. Tá? Isso é muito importante. Você tem algumas métricas dentro da administração, os KPIs que você utiliza para metrificar, ou seja, para mensurar que esse trabalho está sendo efetivo? Perfeito, sim. Inclusive, desenvolvi ao longo desses anos uma metodologia para ficar mais claro para o empresário, tá, como que ele pode estar identificando
se está havendo uma melhora de performance ou não. Os KPIs, né, que são utilizados 4. Dentro dessa metodologia, 4 básicos. Manda aí. Porque a grande maioria, por que somente 4, Johnny? A grande maioria das micro e pequenas empresas não utilizam. Utilizam talvez só o indicador de vendas e não transforma esse indicador em informação para fazer gestão. Tá? Então, utiliza pouco. Então, dentro da minha metodologia, eu começo com 4 indicadores. Quais são eles? O indicador de vendas, tá? O crescimento de vendas. O indicador de lucro e lucratividade. Tá? O terceiro indicador é saldo financeiro. E o último indicador que eu trabalho é o índice de satisfação do cliente externo e do cliente interno. Tá? Então, com esses 4 indicadores bem implementados e monitorados, qualquer empresa ela tem condições de sim alavancar o seu desenvolvimento. Tá? Com esses 4, isso já aplicado. Tá? Isso é aplicado. Isso aí não é teoria. Isso é o que eu aplico dentro das minhas consultorias. Entre em cada um deles. Vamos lá. Cada um deles. Perfeito. Bem, indicador de venda, crescimento de vendas. Então, a partir do momento que você define metas claras, certo? Então, eu trabalho com metas que são trimestrais, de vendas, metas mensais de vendas. Tá? Essas metas mensais se transformam em objetivos anuais. Então, você define objetivo por ano e depois você vai estratificando isso, né? Chegar até a meta mensal, tá bom? Bem, então, a partir do momento que você define uma meta, qual o próximo passo dentro da minha metodologia? Definir as ações que serão feitas para se atingir aquelas metas. Então, você define... Eu falo meta do fracassado e o bem-sucedido todo mundo tem. Só que você tem método. A meta, eu quero emagrecer na virada do ano. Pô, tem uns que emagrecem e outros não. O cara que emagrece é o cara que tem método. Meta todo mundo tem. Precisa ter meta. Não tô falando que meta é ruim. Só que se não tiver método, que é isso que está entrando. Então, ó, prestem atenção. Wellington, método. Qual é o método? Vamos lá. Então, a partir do momento que você definiu uma meta, você definiu onde você quer chegar. Isso. Então, você tem uma bússola que direciona, tá, a sua empresa. Bem, definiu então a meta, agora vem as ações. Você precisa agir em busca daquele objetivo. Então, nós estamos falando agora de um indicador, certo? De vendas. Então, você vai definir as ações para se chegar a atingir a esses objetivos. Só que você tem que definir as ações, Johnny, que é importante dizer, que dentro de uma ferramenta, que você possa depois, que vem um terceiro passo, que é o monitoramento. E é onde grande parte dos empresários falham. Porque muitas das metas são definidas de que maneira? Aqui. Fica na mente dos empresários. Eles comunicam muito verbalmente, falam com a equipe. Às vezes nem comunicam. Às vezes nem alguns pensam que comunicaram, tá? E aí, isso acaba fazendo com que você perca a força, tá, da capacidade, né, o que essa ação poderia produzir de resultados. Então, se você desenvolve, tá, realmente as ações, inclusive as ações, dentro da metodologia, elas devem ser desenvolvidas a partir do auxílio da sua equipe. Entendeu? Pessoas que estão diretamente envolvidas. Então, se você tem as metas de venda, traga a sua equipe do comercial, traga outras áreas também da empresa que possam contribuir para definir que ações que nós podemos fazer. Podemos também trazer clientes? Claro, os clientes podem, clientes que são já têm um relacionamento com a sua empresa, eles podem, inclusive, contribuir, sim. Você pode fazer uma atividade onde você convida clientes para poder estar contribuindo com algumas sugestões de ações que podem ser feitas. Bem como, por exemplo, também empresas que você contrata, uma empresa de marketing digital, por exemplo, ser terceirizada, mas que pessoas podem estar contribuindo com essas ações. Então, você montou o seu plano de ação para se chegar ao objetivo de vendas. Agora, cara, é todo mundo executar. Todo mundo executar. Então, você usando a metodologia, onde você define a pessoa responsável, a ação, prazo, tá, de execução, certo? E depois monitoramento. Muito bom. Tá? E aí, bem, do segundo pilar. Vamos lá. Segundo pilar, lucro e lucratividade. Lucro importantíssimo. Só tem uma forma da empresa ficar mais rica. Como? Gerando lucro. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Tá? A sua empresa pode estar vendendo milhões. Tá? Faturamento é ego? Ego. Só faturamento é ego. Tá? Faturamento, claro, as vendas são importantes. Para se gerar lucro, precisa ter venda. Exato. Okay? Mas se você não fizer uma gestão qualificada dos gastos da sua empresa, dos resultados da sua empresa, você não vai, só as vendas não resolveu o problema.
Uma empresa sem lucro, ela gera frustração. Exato, ela gera frustração. Inclusive, tem vários clientes que dizem o seguinte, poxa, Wellington, cara, minha empresa vende muito bem, mas eu não vejo dinheiro. Tá? Primeiro, temos que quebrar esse erro, né? As pessoas acharem que lucro é dinheiro em caixa. Tá? Lucro é um resultado econômico. Lucro não quer dizer dinheiro em caixa. O lucro de uma empresa pode estar no caixa da empresa, pode estar nos investimentos que a pessoa faz em tecnologia, compra em imóveis, pode estar no estoque da empresa, pode estar no seu crediário. Quem tem crediário, por exemplo, que vende a prazo, de repente o lucro da empresa vai estar ali, na mão do cliente dele. Tá? Eu tenho alguns clientes que dão, do setor de confecção, que dão muito prazo. E aí, até ele receber, ele vende hoje para receber em 5 vezes, 4 vezes. Então, ou seja, o lucro está na mão do cliente dele, às vezes. Você falou uma coisa muito importante que é o caixa, né? Caixa da empresa, caixa é rei, uma coisa que quebra a empresa, toda empresa é falta de caixa. E o caixa, muitas vezes, ele, pelo pequeno empresário, maior parte das vezes, às vezes até pelo médio, ele acha que o dinheiro em caixa é o dinheiro dele, mas o caixa é o novo zero dele. Qual que é o seu novo zero? Qual que é o seu zero? Porque o zero da sua empresa muitas vezes pode ser 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais no caixa, não é dinheiro disponível, é caixa. E isso é muito importante, né, Wellington? Perfeitamente, Johnny. Eu mostro para o empresário, quando eu faço uma apuração do resultado, falo assim, cara, tá vendo? Você girou aqui na sua empresa, tá? Exemplo, você girou 500 mil reais aqui no mês, certo? Disso aqui, 10%, tá vendo aqui? 10% é da sua empresa. 90% não é da sua empresa, do que girou. Ou seja, 450 mil reais que passou pela sua empresa não é dela. Isso aqui é de fornecedores, isso aqui é de funcionário, isso aqui é do governo, que é imposto. Então, uma empresa, cara, tem uma responsabilidade muito grande em fazer... Por isso que o empresário, ele tem que ter clareza, através dos números, dos indicadores, o que é a parte realmente da empresa dele e o que está passando por ali, ele faz. E ele tem a responsabilidade depois de recolher, de pagar, tá, as pessoas responsáveis, né, que são donas realmente daquele dinheiro. Exatamente. Quando adquire essa consciência, a parte financeira fica melhor estabelecida, né? Muito, muito. Eu falo assim que os números, Johnny, eles são fofoqueiros. Tá? Diz o seguinte, ó, a sua empresa está indo bem, a sua empresa está indo mal, e aonde que ela está indo bem, porque quando você tem indicadores, isso dá para o empresário a clareza de onde ele pode atuar, ele deve atuar. Ele não fica mais reagindo às situações que acontecem dentro da empresa e, pior, atuando às vezes em áreas que nem geram grandes impactos. Não são as mais importantes, não vão trazer os maiores resultados. Tá? 20% das ações eu tenho que identificar que geram 80% dos resultados. Entendeu? Pareto, é isso aí. A partir do momento que eu tenho consciência, Johnny, que eu não vou dar conta de tudo, eu não vou dar conta de tudo dentro da empresa. Mas eu preciso dar conta daquilo que é essencial, daquilo que é necessário. E os indicadores de desempenho. E esse método de gestão, ele te dá esse direcionamento. Fazer o que precisa ser feito na sua empresa para gerar esse crescimento. Muito bom. Terceiro ponto, qual que era? Depois vendas, lucro. Depois saldo financeiro, que você saldo financeiro, já adiantei um pouco. Entendeu? Saldo financeiro. Essa importância de ter reserva de caixa. A sua empresa está bem... está preparada para adversidades que vão acontecer. Nós vivemos ciclos. Acabamos de viver agora, em 2020, né, a pandemia, certo? Alguém esperava? Não esperava aquela situação. E poderão vir outras. Há muita instabilidade hoje no mercado internacional. Sim. E que são situações externas que afetam internamente as nossas empresas. Então, se eu estou mais preparado, essas crises trazem grandes oportunidades. Sim. E estar preparado financeiramente é uma das questões. Por isso o saldo financeiro é muito importante, para ter essa reserva, para te dar fôlego, te dar capacidade de investimento, aproveitar oportunidades. Maravilha. E o último indicador qual que era? Índice de satisfação do cliente. Externo e interno, né? Externo e o interno, os dois. Conta um pouquinho para o empresário. Vamos lá. Então, se eu tenho, tá? Vamos lá, eu montei minha empresa, eu tenho um porquê ter montado minha empresa. Tá? Você tem que ter clareza, empresário. Por que eu montei esse negócio? O que eu quero gerar de impacto? Qual é o valor que eu quero realmente entregar? O que eu quero resolver no mercado? Até porque no CNPJ está escrito ali, razão social. Não é à toa, é a razão pela qual você existe para a sociedade. Razão social. Qual o problema que você resolve? Qual a dor ou solução que você resolve? CNPJ, razão social. Então é Perfeito. isso. Aí você montou, você tem um porquê. O meu porquê é transformar a vida, o impacto na saúde, impacto na contabilidade, é mudar a vida do empresário, gerar mais lucro e tal. E aí ele precisa medir o quê? A satisfação? Bom, aí eu quero saber o seguinte, se eu tenho essa empresa que eu montei tem uma razão de existir,
Eu tenho que medir se ela está entregando realmente para o meu cliente. Exato. Você está atendendo às necessidades dele, certo? Ele é a pessoa, ele é a razão dessa empresa existir. Então, eu preciso medir. E ao medir, tá, eu tenho aí várias oportunidades. Identificar, por exemplo, se ele está satisfeito, e mesmo satisfeito, ele pode sugerir melhorias. Entendi. Porque tem aqueles clientes que eles são realmente, que eles são os clientes promotores do negócio. Sim. Inclusive, eu uso a metodologia NPS, tá? O Net Promoter Score, que para poder identificar. Os clientes promotores, cara, eles estão tão engajados com a empresa, tão comprometidos com a empresa, que eles estão ali dando sugestões, eles querem que a empresa vá. Eles são quase fãs da marca. São fãs, perfeito. Isso, Johnny. Fãs da marca, cara. E recentemente, numa das empresas, até uma hamburgueria, foi feita uma pesquisa de satisfação. E aí, cara, tiveram assim, várias sugestões que puderam impactar, serem colocadas em prática, algumas no curtíssimo prazo, deu, Johnny? Sem gastar, coisas simples, ajustes dentro da empresa, que clientes promotores deram essas sugestões. Algumas ações, algumas sugestões foram dadas de clientes que estavam realmente insatisfeitos, identificaram algumas situações, e também, mas mesmo os clientes insatisfeitos sugeriram, ou seja, deram a essa empresa a oportunidade, deram um presente para essa empresa. Porque quando um cliente te dá, tá, chega para você e te diz aonde você precisa melhorar, isso é um presente que ele está te dando. Porque a grande maioria não faz isso. Eu acho que você tem essa... Exatamente. A grande maioria não faz. A grande maioria não faz. Não faz. Ele prefere isso mesmo. Tá chateado com a empresa, não volto mais e acabou. E nem digo por quê. O Sam Walton, que é o dono da rede Walmart, ele fala que ele não é o cliente que reclama, ele é o cliente que simplesmente decide gastar o dinheiro dele em outro lugar. Então, assim, o nosso chefe não é o dono da empresa, nosso chefe é o próprio cliente. Perfeito, é isso mesmo. Então, à medida que eu tenho a identificação, se ele está satisfeito com o que eu estou fazendo, isso é um indicador de performance, tá? Através de uma pontuação que a gente trabalha através do método NPS. Então, a busca é sempre estar aumentando essa pontuação pelo índice de satisfação. E o cliente interno. Tá? O cliente interno, por quê? Se eu tenho pessoas que trabalham dentro da minha empresa que não estão satisfeitas, não estão felizes, tá? Estão ali realmente porque eles precisam receber o salário, porque eles têm compromissos a cumprir, a honrar, e essas pessoas não vão atender bem os clientes finais, os clientes externos dessa empresa. Primeiro o time feliz para depois fazer o cliente feliz, né? Exatamente. Quando eu falo cliente interno, tem um outro cliente interno que a gente pode chamar, ele é uma mistura talvez de interno com externo, e que é o franqueado, né? Sim. Quem tem franquia tem praticamente um cliente ali interno. Eu tenho um caso que me lembrei agora, o caso da Copenhagen. Eu lembro que a Copenhagen, para quem é das antigas, eu que não tenho nem 30 anos, eu não vou lembrar disso, mas tô brincando. Mas quem tem mais de 30 anos lembra dessa questão da Copenhagen. A Copenhagen não tinha café. A Copenhagen só tinha chocolate. Sim. Aí um dos clientes internos, um franqueado, chegou e falou assim, olha, se a gente colocasse um cafezinho aqui na Copenhagen, será que mudaria alguma coisa? Será que a pessoa não entraria para tomar um café? O brasileiro é louco por café. Sim. E comer um chocolate? Aí a franqueadora estudou e resolveram colocar. Aumentou 60% das vendas de toda a rede, por causa de uma ideia de um cliente interno, né? Então é muito importante a gente ouvir quem está ali na linha de frente, quem está na base, essas histórias trazem inspiração para a gente. Perfeito, Johnny. Exato. Trazendo cases assim, isso fortalece a importância de você estar ouvindo o cliente. Tá? Cliente externo, cliente interno, está ouvindo para que a gente possa identificar essa índice de satisfação, como que está satisfeito, e essas sugestões, cara, que são realmente muito importantes. Tá vendo? Uma empresa, quanto que ela conseguiu alavancar os resultados, o quanto que impactou isso aí na vida dos franqueados dela. Imagina, essa mudança impactou positivamente a vida dos franqueados, as pessoas que trabalham nessas franquias. Então é isso, cara. Eu tenho assim, a empresa como um agente de transformação. Sabe? É para mim. Por isso a minha missão, sabe? Por isso a minha missão de atuar realmente dentro do ambiente empresarial. Acredito muito nas empresas como uma forma de transformação da realidade da sociedade. Entendeu? É isso. A gente trabalha para isso. Aliás, se estivermos juntos agora num dos entregados do Fire Club, eu falo para todo mundo. A gente trabalha para ajudar as pessoas e ajudando os empresários, gerando recursos para os empresários. A gente gera recursos para mais pessoas, para impacto positivo em mais pessoas, para o transbordo, para a transformação. Exato. Galera, vocês estão entendendo o que é esse podcast? Esse podcast é uma metodologia. Então você que está assistindo aí, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixar o seu like. Onde que encontro toda essa inteligência administrativa que você falou
Como que faz para a pessoa te encontrar no Instagram ou na rede social? O empresário quer te contratar, uma pessoa que quer aprender com você, porque você está dentro da contabilidade, que é a Concil Contabilidade, você tem o seu sócio, que é o João Paulo, que também é um super profissional, mas essa parte da consultoria que vocês fazem para os clientes, como que conta o seu Instagram pessoal e o da empresa? Vamos lá. O meu Instagram hoje, na verdade, até como orientação, até participando, tá, dos eventos, né, das imersões junto ao FARE, hoje eu utilizo meu Instagram profissional somente, @WT Boldrini. WT Boldrini. Boldrini, Boldrini. Perfeito. Isso aí. E também tem o @ da Concil Contabilidade, porque através da Concil eu sou sócio do João Paulo, tá? Também vai chegar até mim, tá bom? Que legal. É o @Concil Contabilidade. Muito tá? bom. Então, e realmente, como você falou, tá? Hoje, como sócio da João Paulo na Concil Contabilidade, nós potencializamos, inclusive, isso, Johnny. Potencializamos essa capacidade de chegar até os empresários e entregaram mais valor, tá, através até dos clientes da contabilidade. Hoje nós oferecemos esse suporte, né, de consultoria de gestão empresarial. Muito bom. Eu fico muito feliz de ter pessoas boas ao meu lado e obrigado, Wellington, porque do mesmo jeito que a gente contribui, a gente aprende. Então você e os seus sócios são muito queridos para nós. Obrigado. E muito importante a gente estar fazendo esse movimento, entregando esse conteúdo, que é um conteúdo gratuito, tá no YouTube, a galera pode aprender, pode se inspirar, pode entender um pouco mais do seu trabalho, e isso é importante. Agora eu queria entrar um pouco no lado pessoal, né? Quem é o Wellington pessoalmente? Primeiro, dentro do pessoal, por que você entrou nessa área? E na sua vida, quais áreas pessoais que te motivam, que você gosta? O Wellington como pessoa mesmo. Perfeito, vamos lá. Primeiro o seguinte, eu caí na administração, tá? Porque minha mãe dizia o seguinte: meu filho, você precisa fazer a faculdade. Aí eu queria fazer faculdade de engenharia, mas na época ela não tinha condição. Para fazer engenharia eu tinha que me deslocar para a capital, ela não tinha condição. E aí ela disse, você vai fazer faculdade aqui na cidade vizinha. E eu tinha 3 cursos. Contabilidade, eu já era formado até contabilidade já, e até comentei com o meu sócio que eu jamais voltaria para trabalhar no escritório de contabilidade. Como é difícil, né? Hoje, principalmente hoje, o profissional fala assim, eu quero fazer contabilidade, eu tô louco para fazer contabilidade. É difícil, mas a gente é entusiasta da profissão. Quando tem muita gente olhando para um lado, a gente tá olhando para o outro. Só que, ó, você pode ganhar dinheiro com a gente, então vamos junto, vamos para esse mercado que ele vai crescer muito. Só que, ó, a gente precisa gerar valor. Não é fácil, é difícil, mas é muito possível. Eu prometi que eu não voltaria. Quando eu fiz o estágio, Johnny, quando eu fiz o Tec Contabilidade, tá? Nível médio. E aí eu precisei fazer estágio. Eu fiquei quase um ano, vi 11 meses de estágio de contabilidade, obrigado a fazer. Foi um trauma. Foi um trauma. Foi um trauma na sua vida. Foi um trauma na minha vida, tá? Até que, aí cortando um pouquinho aqui, fazendo um parêntese, o João Paulo me perguntou no Fire, lá no Fire Experience, lá no Baves, né? Ele perguntou, você não teria interesse não, cara, em ser meu sócio? E eu já tinha comentado com ele que eu não voltaria. Cara, falei assim, João, de um outro escritório não, cara. Mas do seu escritório eu tenho coragem. Caramba, foi amor à primeira vista, hein, galera? Do seu escritório, sim. Você achou, Luciano, amor à primeira vista? Posso fazer um coraçãozinho pra ele? Pode. Olha, tá rolando um flerte aqui nos bastidores, galera. Tá rolando um flerte. Mas e aí? Não, aí foi por quê? Lembra que eu falei com a ação que o meu propósito, a minha missão é levar para as empresas conhecimento, aprendizado para criar ambientes saudáveis? Lembro. Por que eu fui trabalhar, então, lá na Concil Contabilidade? Porque lá tinha um ambiente saudável. Entendeu? Então, isso me atraiu. Então, isso mostra, tá, para você, cara, para você empresário, a importância, você quer atrair talentos, como que você vai atrair talentos se sua empresa ela não consegue gerar esse estímulo, essa atração? É que a gente atrai quem nós somos. Entendeu? Você atrai quem você é. E não só atrai quem você é como time, você atrai o cliente que você é também. Isso. Se você é bagunçado, você vai atrair cliente bagunçado. Perfeito, já. Perfeito. Os nossos comportamentos vão atrair semelhantes. Semelhantes, total. Semelhantes. Lá no Fire, por exemplo, você não vê uma pessoa normal. Não tem. Empresário. É tudo empresário maluco, obstinado por resultado, competitivo pra caramba, que gosta de desafio.
É só alfa, só cara, mas é tudo louco ali, é tudo maluco realmente pro resultado. Tem até uns dançarinos às vezes também. Tem sim. Não vou dar spoiler, não, né? Não vou dar spoiler, não, mas tem. Não vou dar spoiler do nome desse dançarino. Deixa que depois se revela por aí nos próximos podcasts. Mas e da parte pessoal? O que te motiva hoje na parte pessoal? Realmente, assim, que faz você acordar todos os dias e falar assim, cara, eu vou ser melhor, eu vou ser maior, eu vou querer realmente buscar mais resultados? Resolver desafios. Lidar com os desafios, Johnny. Lidar com os desafios. Quando eu mudei esse mindset, que antes eu tratava os desafios como problemas. Simplesmente como problema, certo? E a cada um que eu resolvi, eu falava assim, graças a Deus, eu resolvi, acabou isso. Iludido. Que na verdade não acaba. Você vai gerenciando e eles voltam. Tá? Os desafios, você vai lidando com eles, só que você se torna uma pessoa mais preparada para lidar. Você vai se tornando mais preparado. Então, na próxima vez que ele retornar, você já está mais preparado. Então, ele não vai ter o mesmo impacto da primeira vez. Então, quando eu mudei meu mindset, encarando problemas como desafios que estavam ali para me tornar uma pessoa mais preparada para receber aquilo, a minha herança, a herança que o universo tem para mim, a herança que Deus tem para mim, então eu estou me preparando. Se eu peço, ele vai me dar. Ele vai primeiro me preparar para receber. Ele vai me preparar. Na verdade, já está. Eu creio nisso. Eu já tenho esse direito. Agora eu preciso me preparar para receber. Cabe a mim agora dar os passos em direção a isso. Então, desafios são situações para me tornar uma pessoa mais preparada para receber. E alguém que te motiva? Cara, sim, tem. Primeira pessoa, a minha mãe, cara. Meu pai faleceu, eu tinha 18 anos de idade, bem cedo, né? Então, minha mãe teve que assumir, né, esse papel. Uma pessoa realmente muito guerreira, tá? Uma pessoa focada, obstinada. Tá? Então, ela me influenciou muito em relação a isso daí, me ensinou bastante, me mostrou o quanto que a gente realmente tem que saber lidar todos os dias, levantar e lidar com os desafios. Então, estar preparado para lidar com eles. A minha esposa, Cristiane, casei, vamos fazer 30 anos de casado agora. Eu conheci, tá? querida. Ela esteve, né? Infelizmente agora não pôde vir devido a compromissos. Os meus filhos, tenho 4 filhos, tá? O mais novo hoje está com 19, vai fazer 19. Esse dizem que é um desafio bom, né? Muito. É um desafio bom. Johnny, eu falei, quando eu tinha meus 18, 19 anos, cara, eu dizia, vou ser um grande empresário na minha vida, quero ser um grande empresário, dono de indústria, eu sonhava ter indústria, sabe, ter um monte de funcionário, né? E vou casar depois dos 30 e vou ter no máximo 2 filhos. Eu casei com 22 e tive 4 filhos. E hoje a minha filha mais velha, ela está com o mais novo. Vamos começar pela mais velha, né? A Caroline, ela tem 3 filhos, eu tenho 3 netos. Tá? Depois vem o Wellington, o Júnior, que está com 24. Depois tem a Maria, aqui a tatuadora. Que é tatuador, fez a tatuagem no pai. Legal demais. Na verdade, eu falo que eu sou o caderno de rascunho dela. Boa. Quando ela tem uma ideia, pai, deixa eu fazer você para testar primeiro. Deixa, eu falo. E o Vitor, mais novo, tá? Com 19 anos. Então, assim, eles também são base do estímulo, eles são um combustível que eu preciso todos os dias também para levantar, para ser exemplo para eles, para mostrar como lidar com esses desafios. Eles me estimulam muito, certo? A minha profissão, cara, eu sou realmente... No início, a administração foi por eliminação, né? Eliminei contabilidade, eliminei economia, sobrou administração. Mas tinha um motivo, eu não sabia disso, mas eu tinha vocação, eu tinha realmente eu era empreendedor, eu gostava de empreender, então não foi por um acaso que eu escolhi a administração. E esse motivo é por alguma visão, onde você quer chegar? Sim. E essa pergunta... Sempre faço essa pergunta nos podcasts. Onde você quer chegar? Qual que é a sua visão de futuro? Cara, uma empresa de negócios que transforme a vida de pessoas. Tá? Transformem. Que desalienem as pessoas de coisas que deixam elas escravizadas. Tá? Que mostre a verdade, mostre um caminho, direcione. E através de metodologia. Mas isso dentro do ambiente empresarial. Porque a minha missão é dentro das empresas, não é fora das empresas. Não, lá tem outras pessoas. Eu vou te desafiar para uma coisa diferente, que então tá. Isso daí é muito intangível para mim. Eu não vou conseguir metrificar, porque se bobear, você já pode estar fazendo isso hoje. Uma coisa tangível. Vamos lá. Uma visão tangível que você não tem hoje, que você quer chegar e que eu possa metrificar daqui uns anos e falar assim, cara, você atingiu.
Você conseguiu, você falou naquele podcast, você conseguiu. Porque isso que você falou, se bobear, você já faz hoje. Sim. Você já faz hoje, só que talvez você quer maximizar, mas maximizar quanto? Certo. Bom, hoje nós estamos já com um projeto de montar uma empresa de educação empresarial. Legal. Tá? Educação empresarial. E que essa empresa ela possa impactar, tá, mais de 1.000 empresas lá na nossa região. Muito bom. Uma salva de palmas para ele. Meu irmão, quero te agradecer demais por esse podcast. Obrigado por ter vindo, obrigado pela aula. Quero que você deixe uma mensagem final, um recado final para sua câmera, para os empresários que assistiram a gente até agora, os contadores, os possíveis clientes que queiram conhecer mais vocês, a Concil, a parte de consultoria, a parte de educação. Manda bala. Vamos lá. Para você, empresário, que deseja levar a sua empresa a um outro patamar, a um outro nível, pense em criar ambientes que sejam saudáveis, para poder atrair pessoas talentosas. Porque para que você possa escalar, você precisa de outras pessoas com você. E pessoas que realmente queiram, tenham ambição, tá? E queiram chegar a um nível mais alto. Então, sua empresa pode realmente ajudar, chegar lá, se você criar esses ambientes para atrair essas pessoas. Bom, para me encontrar no @WTBoldrini, tá? Ou no @Concil Contabilidade. Tá? Muito bom. E com essa mensagem de ambiente saudável, de trabalho saudável, a gente finaliza esse podcast. Quero agradecer você que ouviu a gente até aqui. Você não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, comenta pra gente, é muito importante. Segue o Wellington, segue a Concil e a gente vai continuar entregando aqui muito conteúdo com muita diversão. E muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. E terminamos o nosso podcast com energia, com o famoso... Vamos. Chama! Aê, uma salva de palmas, valeu!